que encontramos na carta de 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao verso 11, eu deixo a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos que nos ouvem pelas ondas do rádio e nos assistem pelas redes sociais. Você de perto, você de longe, que está ligadinho conosco para mais um estudo, a Escola Bíblica Dominical. Que Deus vos abençoe e que um dia abençoado na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos reunidos no estúdio do rádio para mais uma Escola Bíblica Dominical. Eu, esse que vos fala, presbítero irmão Fabiano Bernardino, na técnica de som, o irmão Will, que já arrumou e organizou, e o nosso professor, o evangelista irmão Eliel Uller. Paz do Senhor, irmão Eliel. Paz do Senhor, presbítero Fabiano. Paz do Senhor, Will. Estava com saudade de mim, né? E não quiseram admitir. 2 semanas pregando em outra igreja. Isso. Mas aqui estamos. Paz do Senhor, queridos irmãos. É um prazer retornar aqui depois de 2 semanas. Estivemos em um seminário em Itajaí. E domingo passado em Bombinhas, dando a lição da escola dominical. Uma foi o encerramento, a outra foi a abertura do ano. Já que em Bombinhas a escola bíblica começa em abril, devido ao trabalho dos irmãos na temporada. A temporada é muito corrido para os irmãos, então a escola bíblica começa em abril, lá com o pastor Marcelai, e nós estivemos lá. E aqui estamos mais uma vez pela graça de Deus, e agradecido aqui pelo presbítero Fabiano, presbítero Ricardo, por terem dado essas 2 aulas aí, e dizer que vocês são uma benção. Hoje o irmão Ricardo não vai poder vir, ele vai descansar um pouco, vai almoçar ou vai sair, deve ter visitar parente, sogra, sogro, cunhado. Hoje vai comer em algum lugar deve especial, comer né? Alguma coisa diferente e não convidou nós. Mas nós estamos aqui. Vamos orar? Vamos, pode orar, irmão Eliel. Deus, obrigado, Pai, Jesus. por mais uma manhã de aprendizado da Sim, Tua palavra, uma lição tão linda, tão importante, e contamos com a Tua ajuda para poder falarmos aqui. Só o Senhor pode nos capacitar, e isso vamos aprender hoje. O chamado vem de Ti. Nós ouvimos porque Tu nos deu audição para isso. Deus, obrigado pela Tua presença, obrigado por este momento, todos os nossos alunos que aguardam para o início da escola bíblica. Alguns que estão bem pertinho de nós, outros estão bem longe, alguns cumprimentamos na mão, outros apenas pelo rádio, alguns nos vemos de vez em quando, outros nos veremos apenas no céu. Mas, mesmo assim, o Teu Espírito testifica conosco que estamos ligados um ao outro pela Tua palavra. E isso nos faz privilegiados. Queremos a Tua companhia para que a edificação seja mútua, nós, tanto quanto nossos alunos. Pai, fica conosco mais uma vez. Nós Te pedimos, nós Te agradecemos. Amém e amém. Amém, Senhor. A nossa lição de hoje, a lição de número 2, o título principal da lição é o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. E a lição de hoje, dia 14 de abril de 2019, nós vamos estudar sobre os artesãos do tabernáculo. O nosso texto áureo, os irmãos que nos acompanham com a lição, ou se você na Bíblia, você encontra na primeira carta de Coríntios, capítulo 12, verso 11, que diz assim: mas um só é o mesmo Espírito e opera todas estas coisas, repartindo e particularmente a cada um como quer. O Criador dotou cada homem de talentos individuais para a sua honra e sua glória. Diz a verdade prática: o Criador dotou cada homem de talentos individuais para a sua honra e sua glória. Hoje nós vamos trabalhar sobre o chamado. É isso, irmão Eliel? Exatamente. E cada pessoa tem uma habilidade. Isso. E precisa desenvolver isso. A gente ouve muito falar assim que Deus não olha para o seu nível de escolaridade, e é verdade. Deus não olha para os seus canudos, verdade também, não é? Porque Deus não olha para isso para nos chamar. Só que cada pessoa vai ter a sua função, né? Cada pessoa vai exercer uma função. E quando a gente descobre, é maravilhoso, porque realmente tem muitas pessoas que, né, não dependeram da escolaridade, e outros dependeram. Por exemplo, o homem do Novo Testamento que mais escreveu foi Paulo, né? E ele tinha um nível de escolaridade bem elevado.
enquanto que outros, né, não tanto, mas que também exerceram grandes coisas. Teve alguns que nem escreveram, Isso. mas não deixaram de ser usados por Deus. É isso o princípio. Por exemplo, Elias não escreveu nada. O que temos foi escrito por outros, mas ele era um homem poderoso em obras. Isaías foi um homem extraordinário, escreveu muito, mas é o maior conteúdo do Antigo Testamento, mas não operou no milagre, não orou por ninguém para ser curado. E alguém diz assim: Isaías, tu se sente frustrado por não orar por cura? Ele ia dizer assim: não, ninguém retratou melhor o Messias do que eu. Isso. E Elias a mesma coisa, se sente frustrado porque não escreveu? Não, eu orei, 52 palavras, Deus respondeu com fogo. Isso. Então cada um na sua função funciona bem. E artesão é aquele que trabalha com as mãos, ou na oficina própria. Então nós vamos falar de dois homens que não tinham condições humanas nenhuma, em um local inóspito, um lugar deserto, com materiais muito limitados. Isso. E construir uma obra-prima que hoje, para repetir isso, gastaria-se muito pessoal, muita mão de obra, muito dinheiro e muitos materiais e muita perícia para fazer exatamente como está na Bíblia. E esses homens, nós vamos falar um pouquinho deles hoje. Como Deus coloca aqui num deserto, num lugar árido, que você não tem recursos nenhum. E você consegue administrar um povo, né, que estavam tudo junto, e conseguir desse lugar árido você tirar o tabernáculo com todos os seus utensílios e a forma como ele foi feito. Sem importar, né? Sem importar, não veio nada importado, né? Só alguns materiais, mas isso. No mais foi dali mesmo. Foi tudo ali mesmo. Desenvolver o processo de tinturaria, que é um processo complicado, difícil, você saber as misturas e a qualidade certa, você conseguir fazer uma tinta, um tingimento que ele possa durar, que ele não se desbote. Isso é muito complicado. Hoje as coisas são fáceis, porque a tecnologia nos auxilia muito, mas nós estamos num tempo que não havia tecnologia. Não havia energia elétrica, não havia nada. E não tinha reclamação também, né? Não. Ó Deus, me dá um trabalho desse aqui num lugar que eu não tenho ferramentas, eu não tenho uma oficina especializada para trabalhar com isso. E é a mesma coisa hoje. O que Deus nos pede para fazer, humanamente é impossível. Mas aquele que chama capacita. É isso que nós vamos aprender hoje. Isso. A nossa leitura bíblica em classe, encontramos no livro de Êxodo, capítulo 31, do verso 1 ao verso 11. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, e de ciência em todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre, e em lavramento de pedras para engastar, em artifício de madeira para trabalhar em todo labor. E eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que te tenho ordenado. A saber, a tenda da congregação, a arca do testemunho e o propiciatório que está sobre ela, e todos os móveis da tenda. E a mesa com os seus utensílios, e o castiçal puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso. E o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com sua base. E as vestes do ministério, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdócio. E o azeite da unção, e o incenso aromático, para o santuário. Farão conforme tudo o que eu tenho mandado. Detalhes, né? Isso, tudo em detalhes. O interessante é que quando Moisés sobe o monte e fica os 40 dias e a nuvem o cobre, Deus mostra cada peça a Moisés. Moisés tem a revelação de cada peça, de como deveria ser o tabernáculo. Esses homens, eles não viram as peças, né? E o Espírito do Senhor encheu eles de sabedoria, para que fosse revelado a eles, para que eles pudessem envolver. E aí a gente vai ver que quando no texto a gente encontra, quando eles conversam com Moisés, era assim, porque no final chamava, era assim Moisés, não era assim como eu vi, era assim,
E aí eles foram fazendo. Eles tinham que estar trabalhando no mesmo espírito, né? Claro. De compreensão, né? Do mundo espiritual e os detalhes do que eles estavam recebendo, para que houvesse uma unidade, para que a obra fosse feita. Imagina se tivesse um teimoso, como aqueles funcionários teimosos, que o engenheiro vai lá e diz assim que tem que fazer pelo projeto. Não, mas eu faço a vida inteira daquele jeito. Só que aqui o senhor vai ter que fazer diferente. Não. É do meu jeito, porque do jeito de vocês não entendem nada e tal. E fica aquela discussão. Nunca termina uma obra. Isso. Mas graças a Deus que houve unidade. A obra de Deus é assim também. Os dons espirituais não é para destacar um a mais e colocá-lo em superioridade, mas para complementar uma falta na igreja. Qual a falta? A falta de uma habilidade, porque os dons são habilidades. Então um complementa o outro. Já reparou que ninguém prega igual? Você já reparou que ninguém ensina igual? Já percebeu que ninguém lidera igual? Porque uma forma que é distinta da outra vem para somar e complementar, para que haja unidade no corpo, porque o corpo não é igual. A mão não é igual ao pé, os olhos não é igual ao nariz, que é diferente do queixo, porque cada um tem uma função, por isso são diferentes. O problema é quando a gente vê uma série de gente que imita o pregador. O pregador tira o paletó aqui, ele tira também. O pregador chacoalha o braço. O pregador toma bastante água, ele toma bastante água. E não precisa, porque Deus tem um dom chamado peculiar e um estilo próprio para cada um, sem precisar de imitar, porque nós temos funções distintas. São todos ensinadores? São, mas nem todos ensinam iguais. São todos pregadores? São, mas nem todos pregam iguais. São todos oradores? São, mas nem todos oram iguais. É isso que a gente tem que entender. Eu só vou orar bem quando eu orar igual fulano de tal. Não, você vai orar bem quando você orar com fé, humildade e reconhecer o poder de Deus. É quando a gente se entrega. Por que a oração tem que ser bonita se é para Deus? Ela tem que ser sincera. A gente quer usar palavras, né? Isso. Que a gente mal sabe o que é. Tem que olhar no dicionário para saber. Impressionar Deus. E Deus não se impressiona com métodos humanos, mas Ele olha para o nosso coração. Amém? Amém. A nossa introdução. Nesta lição veremos que Deus chama pessoas especiais para realizar obras especiais. Estudaremos a respeito da importância de ser cheios do Espírito para realizar uma grande obra. E concluiremos a lição com o chamado à consciência a respeito do uso do talento dado por Deus para a glória dele. Ora, o Criador concedeu a Moisés instruções e capacitou pessoas para construir o tabernáculo e executar obras especiais. Não é diferente hoje, pois ele continua a capacitar os escolhidos para a sua obra e espera que a façamos, conforme aquilo que ele tem dado a cada um, a capacidade de cada um, a medida de cada um. Quando a gente desenvolve nesse meio, é o que ele espera da gente. E quando cada um sabe o seu lugar e não se sente inferior, porque em Cristo somos todos iguais. Sim. Né? O que nos diferencia é o trabalho que cada um executa. Se cada um executa o seu trabalho de forma correta, harmoniosa, a música vai tocar bonito, não vai fazer ruído nos ouvidos. Eu sempre digo que só perde quem compete. Se você compete, você perde. Se você perde, você se frustra. Então, quando a gente fica se medindo com o outro e se comparando, a gente se frustra porque perde. E quando a gente perde, a frustração é maior. O que acontece daí? A gente para de fazer o que a gente sabe e o que a gente gosta. Então é importante que a gente faça primeiramente para Deus. As pessoas vão reconhecer isso depois. O problema é que as pessoas querem o aplauso para começar. Você primeiro começa e faz com carinho, como se Deus estivesse olhando e como se fosse para Deus. E aí vai ficar bom. A Bíblia diz que quer façais qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus. E a gente deve fazer como ao Senhor e não aos homens, porque é ao Senhor que a gente serve. Então, quando o homem é diligente, a Bíblia diz em Provérbios, perante rei será posto. Quando o homem é caprichoso, a gente acha que, porque é pobre. É pobre, mas caprichoso. O assoalho é antigo, mas está bem limpinho, está encerado, mas não tem cera, mas está limpo. O quintal é de barro porque não tem dinheiro para fazer uma calçada de concreto e colocar um piso, mas está bem varrido. A caneca de alumínio é antiga, mas ela está areada, ela está limpinha. A panela está pendurada, mas está brilhando. Então isso é capricho. Isso é capricho. Então se esmere naquilo que você ama fazer. Um instrumento mal tocado é horrível para o ouvido.
Uma música mal cantada é terrível. Uma pregação mal arrumada, mal planejada, mal estudada, mal feita é horrível para quem ouve. Um serviço mal feito é ruim. Uma coisa fora de esquadro, fora de prumo, fora de nível, uma parede mal pintada, tudo sendo mal feito fica esquisito e ninguém gosta. Agora, quando a pessoa usou o que tinha em mãos, na condição que tinha e fez o seu melhor, essa pessoa realmente trabalha com excelência. E é isso que a lição vai dizer: excelência, a gente fazer com excelência. Não é culpar os recursos, não, a gente vai usar o que a gente já tem, não é? Quando eu comecei a dar aula, eu tinha só uma Bíblia e uma revista de escola dominical. Eu poderia chegar na igreja e dizer assim: irmãos, eu não estudei porque eu não tenho uma enciclopédia, eu não tenho um dicionário, né? Então eu poderia dizer isso. Mas eu usei os recursos que eu tinha e me debruçava em cima daquela Bíblia. Muitas vezes eu interpretava errado, porque eu não tinha uma nota de rodapé, eu não tinha uma Bíblia para comparar as versões, eu não tinha uma concordância, eu não tinha uma interpretação de texto. Eu simplesmente tinha uma Bíblia Alfalite Brasil, daquela bem limitada, só o texto bíblico, não tinha nenhum subsídio. Mas graças a Deus, que Deus foi dando graça e a gente foi melhorando um pouco. Eu não estou perfeito, claro que não, estou bem longe ainda. Mas assim, eu amo dar aula, eu gosto de ensinar. Só que a gente precisa se esmerar, porque senão daqui a pouco ninguém aguenta mais ouvir a gente, porque não tem esmero. Um pedreiro que reboca mal, ele vai rebocar uma vez só. Ele já vai ser demitido. Quando chegar na outra empresa, de novo. E assim é a vida. E assim é a vida espiritual. Assim é o exercício do ministério cristão. Ah, mas é porque não me chamaram mais para falar naquela igreja. Também quando você foi falar, não resumiu o seu testemunho, quis falar até meia-noite, claro que eles não vão te chamar mais. Nunca mais. Até eles esquecer. Vai demorar um tempo. Vai passar um tempo. Bezaleel e Oholiabe, chamado por Deus. Êxodo 31, 2 e 6. Na lição passada vimos que o tabernáculo devia ser construído, bem com suas peças habilidosamente talhadas, para executar essa obra. Deus chamou Bezaleel e Oholiabe, o primeiro da tribo de Judá, o segundo da tribo de Dan. Ambos foram capacitados pelo Espírito de Deus a fim de trabalhar em toda sorte de obra de ouro, prata, bronze e madeira. A prerrogativa de Deus, Êxodo 31, 1 e 2. O texto bíblico de nossa lição mostra que Deus chama quem Ele quer para executar sua obra. Ele conhece a natureza de cada filho e, de acordo com ela, distribui talentos conforme a capacidade de cada um. Não por acaso, para construir o tabernáculo, o Criador chamou pessoas inclinadas às áreas, às artes e às ciências, capacitando-as para potencializar essas habilidades. Essa forma de Deus chamar está registrada ao longo das Escrituras. Pedro foi convocado para exercer seu ministério entre os judeus. Vimos isso em Gálatas 2:8. E Paulo com os gentios. Romanos 11:13. Tratava-se de pessoas estratégicas para fazer obras estratégicas. E é assim que Deus age. Ao longo da história da igreja, o Pai Celestial capacitou pessoas e deu-lhes sabedoria para edificarem o corpo de Cristo. Ele pode falar ao seu coração, agora acerca de um chamado. Seja sensível à voz dele. Deus é quem chama. Manhã. Interessante é que a Bíblia diz: eu tenho chamado por nome Bezaleel. Bezaleel significa na sombra de Deus, né? E ele tinha que ser filho de Uri. Então, se tivesse outro Bezaleel, alguns dizem que tinha 4. Então, e se desses 4 tivesse 2 que era filho de Uri, por coincidência, os pais tinham o mesmo nome, tinha mais um crivo. Esse Uri teria que ser filho de Ur. Ur, provavelmente aquele que segurou os braços de Moisés no monte, junto com Arão, enquanto Josué guerreava. Primeira batalha lá no início, quando saíram do Egito. Então a gente vê que há um crivo para fazer uma escolha, e Deus não erra o endereço. Então eu já preguei uma mensagem sobre isso, que Deus não erra o endereço, e um dos tópicos era exatamente aqui. Deus sabia quem estava escolhendo, e ele era da tribo de Judá, né? A mesma tribo de Davi e, consequentemente, a mesma tribo de Jesus. Então a gente vê que eles foram chamados por Deus. É possível que eles já tinham alguma habilidade, mas aquilo que o presbítero Fabiano leu, né? Deus vai potencializar essa habilidade.
E outra, na caminhada a gente vai se esmerando no chamado. A gente vai se autolapidando também. A gente vai fazendo a nossa parte. Não dá para ficar naquela profecia da revelação do dia que eu tenho uma obra, eu vou te usar, eu vou te capacitar, eu vou te dar sabedoria. Pronto, deitei na minha rede, peguei um suquinho de laranja, beleza, Deus vai vir aqui e vai cair sabedoria em cima de mim. Não é assim. Mas eu encontro bases na história bíblica da humanidade para entender que durante a caminhada Deus vai lapidando e a gente vai ficando cada vez mais habilidoso. É o que a Bíblia diz, né? E é o que acontece. Aquilo que você muito faz, você fica bom. E se você tem chamado, você ama. Porque tem médico que fez a faculdade e exerce a medicina por profissão, mas ele não ama. Como é que eu sei que não ama? Porque eu já fui em médicos, alguns médicos do trabalho, que eles nem me viram. Ele simplesmente pegou a folha que eu trouxe da empresa, ele carimbou, assinou, continuou olhando para a folha e perguntou para mim, sente alguma dor, tem reclamação de alguma coisa? Eu disse, não, tá tudo bem. Ele assim, tá bom então, próximo. Entregou a folha e deu. Né? Se perguntasse como era a fisionomia, não sabia. Não sabe. Ele, né? Assim, uma coisa de 30, 40 pessoas, ele atendeu em coisa de 15 minutos, menos que isso. Nós não ficamos mais do que 30 segundos lá dentro. É rapidinho, porque não é vocacionado. Eu já fui médico do trabalho que mandou tirar a camisa, colocou o estetoscópio, né? Colocou o estetoscópio aqui, mandou respirar fundo e foi nas costas e bateu no joelho para ver como é que estava o arco e reflexo e examinou, apertou, mandou ficar em pé, abrir os braços, abaixar os braços, levantar, mandou girar a cabeça para a esquerda, para a direita, fez uma série de perguntas sobre cirurgia, sobre fuma, se não fuma, se faz exercício, se não faz. Então, isso é vocação. Isso é vocação. Aí ele vai ganhar mais por fazer assim, ele ganharia o mesmo valor, porque é por paciente, então ele ganharia o mesmo valor se ele atendesse em 20 segundos. Mas ele é vocacionado. Então assim, faça o seu melhor, mesmo que ninguém esteja dizendo, você tem que fazer o seu melhor. Isso. Mas eu me sinto comprometido por fazer o melhor. E foi isso que Deus fez, chamou 2 homens, Bezalel e Aholiabe, e encheu eles do Espírito Santo, é isso que nós vamos ver na sequência aqui. Porque depois deles ter já habilidade natural, porque tem gente que tem habilidade natural. Por exemplo, o Zezé de Camargo e Luciano cantam bem, né? Se cantassem mal, não teriam o sucesso que teriam. É um dom natural. Se eles vir para a igreja e servir a Deus, eles vão precisar da unção do Espírito Santo para cantar bem. Você está entendendo? Então por isso que a gente vê que há igrejas que se canta bem, mas não se louva. E aí há pessoas que não cantam muito bem, mas elas estão cantando com a alma. E eu não sei, é inacreditável como é que às vezes Deus se manifesta de uma forma tão extraordinária. Eu estava em um congresso que havia cantores de renome, sabe? Eu ia pregar naquela noite e um cantando mais bonito que o outro. Eu não sei o que deu no líder que chamou uma pessoa lá do banco para cantar. Gente do céu, aquela irmã cantou aquele hino, eu nunca mais esqueci. Mexeu com toda a igreja. Né? Não, o culto foi outro depois daquele momento. Não é? Então isso está relacionado a essa questão. A prerrogativa de Deus tem que ter a mão de Deus na história, por mais que você saiba fazer alguma coisa. Peça para Deus ir na frente e reconheça sua misericórdia, porque você sabe fazer, mas a questão é, vai fazer sempre? Se vai fazer sempre, precisa da graça de Deus, irmãos, e isso é vocação. É vocare, a palavra vocare latina, né? Vocare, chamamento. É vocação, é isso que a gente precisa, inclinação. Eu tenho que estar inclinado àquilo e conseguir permanecer naquela postura por longos anos. Porque não adianta você ser um bom pregador de 1 ano só. Um bom professor, 1 ano. Dirigiu o círculo de oração, 1 ano só. Cuidou dos jovens, apenas 6 meses. Gostou? Eu gostei. Vai continuar? Deus me livre, eu não aguento mais esse pessoal, incomoda muito. Faltou vocação. Mexeu. Porque uma coisa interessante que você falou no início sobre competição. Sim. Nós não devemos competir uns com os outros. Mas há a competição nossa com nós mesmos. Devemos crescer. Porque é como uma escada, um patamar. Quando você atingiu aquele patamar, o que você tem que fazer? Se exercitar, né? Levantar o seu pé novamente para subir o próximo patamar. Para que você possa dar continuidade e chegar até em cima. Até chegar ao ponto. Se superando, né? E se superando cada vez. Para que você possa atingir esse objetivo. Porque se você ficar parado naquele patamar, o mundo continua. Você não cresce. Você não cresce. E daí as pessoas vão ver sempre a mesmice. E aí perde o interesse. A repetição é enfadonha e chata. Isso. E cansativa. E outra coisa também. No exemplo que você trouxe no médico do trabalho, um sabe da sua responsabilidade e tem consciência. O outro sabe da responsabilidade e não tem consciência. Porque ele está atestando um laudo,
Ele é uma pessoa capacitada para testar um laudo. E se acontecer algum problema, se tiver algum problema anterior àquele funcionário e se manifestar ali, ele pode receber uma ação sobre ele, porque ele foi contratado para verificar isso antes. E ele não verificou. Ele agiu por negligência, né? Por culpa, ele negligenciou o trabalho dele. E quando eu voltei lá, ele já não estava mais lá. Pois é. Então, nós devemos ter consciência da nossa responsabilidade na obra de Deus. Aquilo que foi nos encarregado pelo chamado, devemos desenvolver. Porque como o irmão Eliel falou, no início ele tinha a Bíblia, mas depois foi se esforçando e havia necessidade, eu preciso de mais isso e de mais aquilo, e aí foi crescendo e vai galgando, e não para por aí. Não tem que ser continuamente, né? Sempre estando sendo desenvolvido. A pluralidade do serviço cristão. Romanos 12, 4 e 8. E 1 Coríntios 12, 8 e 10. Muitas são as necessidades da igreja local, tanto de ordem espiritual quanto de material. Atos 6 e 1. Elas manifestam-se na manutenção da comunhão cristã entre os irmãos, bem como a organização dos elementos funcionais do culto cristão. Para isso, na obra do Senhor, há lugar para diversidades de dons e talentos, que envolve a liderança espiritual, musical, ação social e muitas outras esferas, que exponham a necessidade da obra, que você aplique seu talento na obra de Deus. Nós devemos cuidar também, porque dentro de nós, o chamado, eu acredito que já vem junto com a nossa existência. Acho que cada um é como uma pessoa que tem a habilidade de lidar com facas. Ou ele vai ser um bom açougueiro, ou se ele for trabalhado naquilo, vai ser um cirurgião, ou até mesmo se ele se especializar, um microcirurgião. Pode ser alguém que vai estar espetando os outros com a faca, mas ele vai trabalhar com aquele instrumento, porque aquilo é dentro dele. Você começa a observar, tem pessoas que têm essas habilidades. E nós temos que cuidar para não ir antes do tempo. Né? Eu fiz uma citação de um livro, diz assim, que o homem certo agir no momento errado. E ele vai trazer Moisés aí. Sim. Que quando Moisés vê a necessidade do povo, e quando ele sai para passear lá pelo reino, e ele vê que o seu povo, que o povo que ele pertencia estava sendo oprimido, ele toma uma posição que não era de ser tomado, e acaba matando aquele egípcio. E agora trazendo problemas maiores ao seu povo. Então devemos ter cuidado de ser chamado e saber a hora certa de agir. Esperar que o Espírito Santo nos oriente. Então nosso próprio, não é a nossa prerrogativa escolher o nosso próprio serviço ou ministério. Que às vezes tem pessoas que querem escolher isso. Escolhe às vezes pela aparência, pela afinidade. Ou pela honra que aquilo parece ter, né? Se eu for o pastor, eu vou ser entendeu? Não, o porteiro eu não quero. Pessoa que limpa o banheiro, não. Ou a pessoa isso, não. E não sabe que se você desenvolver bem aquele trabalho, você vai ser honrado por aquilo. Sim. Né? Às vezes mais do que se fosse uma pessoa de uma posição alta, mas que não exerce corretamente. Né? Isso. E se você trabalhar bem isso e tiver consciência do seu trabalho e for feliz com aquilo que você faz. Porque quando você está no lugar certo e desenvolvendo a coisa certa que você foi criado ou que foi colocado dentro de você para desenvolver, você é feliz com você mesmo, dentro de você. E isso acaba desenvolvendo cada vez mais essas habilidades. É interessante que às vezes a gente espera que a vida aconteça de um jeito e acontece de outro, né? Isso. Às vezes a gente acha que poderia ser isso, aquilo outro, mas a questão é o que você está fazendo agora, nesse momento, né? Nessa ocasião, nessa semana, nesse mês, esse ano de 2019, o que você tem feito? É uma pergunta que a gente deve estar fazendo, porque se se repete sempre a mesma prerrogativa, o resultado vai ser igual, ou parecido, às vezes inferior. Então por isso que é importante a gente tomar consciência a respeito disso. Há uma pluralidade no serviço cristão. Aí como homens cheios do Espírito Santo, Atos 6, e cheios de fé, cheios de sabedoria, que foram os diáconos, a gente vê que para servir a mesa das viúvas tem que ser cheio de fé, cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo. Veja que a exigência é apenas para o diaconato. E a questão da manutenção da casa de Deus também, em todos os aspectos. Então é importante a gente tomar
conta desse lado também, porque às vezes a gente tem uma liderança que é uma bênção no lado espiritual, ensina bem, prega bem, mas o capim está entrando pela porta da igreja dentro e não arranca. Não arranca, as lâmpadas estão queimadas, ventilador que não funciona. Eu fui numa igreja que a porta do banheiro tinha um pedaço de fio para fechar. E são coisas simples para arrumar, é uma atitude? Eu cheguei a dizer para minha esposa, eu vou comprar uma fechadura, eu vou vir aqui um dia, já que o portão da igreja é baixinho, eu pulo, eu vou ali e troco a fechadura. Eu fiquei com dó, mas ao mesmo tempo uma igreja rica, mas falta de visão ou, sei lá. Sensibilidade, né? Observação. Um marceneiro que gosta bastante de trocar fechadura, eu imagino que se ele congrega numa igreja dessa, ele não aguenta. Porque marceneiro está sempre trocando fechadura, né? Então ele já sabe mais ou menos que fechadura é e já deve ter uma em casa. Eu fico pensando, mano, não espera ninguém falar. Ah, porque é para fazer com o dízimo. Às vezes demora para chegar esse socorro. Então já vai lá e já troca, deu, acabou, resolveu o problema. E avisa o pastor, ó pastor, fechadura lá eu troquei. A lâmpada lá, tem o eletricista na igreja, tem aquela escada alta, já vai troca, porque aí às vezes fica essa situação. Então é importante que o pastor seja alertado, porque às vezes ele não percebe. E às vezes ele até percebe, mas ele está tão envolvido no lado espiritual que deixa o lado financeiro ou que seja material para trás. Então tem que andar em conjunto aí. Todos nós, né? Avisando, porque às vezes a gente tá aqui, ó, a pessoa até acontece, né? A gente inventa às vezes de cantar. Acontece comigo às vezes. Estou pregando, lembro de um hino e vou cantar. Mas alguém tem que avisar para mim que eu canto mal, entendeu? Para parar. Parar. Eu cantava na igreja. Aí eu disse pro irmão, o que tu acha dos meus hinos? Ele disse assim, olha, eu gosto de te ouvir falando. Aí eu já entendi e parei. Mas de vez em quando eu sou teimoso, sabe? Cheios do Espírito e sabedoria, cheios do Espírito, sabedoria, entendimento e ciência. Cheio do Espírito para realizar a obra. O texto bíblico diz, o enchi do Espírito de Deus. Essa afirmativa vai ao encontro do que nós pentecostais sempre afirmamos. Não há nada que possamos fazer na vida sem direção e a ação poderosa do Espírito Santo. O texto em destaque declara que toda a criatividade, sabedoria, entendimento e ciência para construir o tabernáculo e talhar cada peça em ouro, prata, bronze e madeira, promanavam do Espírito de Deus. Aqui há uma verdade maravilhosa para nós. Para realizarmos uma obra espiritual, precisamos estar capacitados pelo Espírito Santo. Nessa perspectiva, colocamos todas as nossas habilidades aprendidas nos bancos das escolas, das faculdades e da jornada da vida do serviço do Rei Jesus. Assim, Deus nos usará poderosamente. Lá diz o texto que deu Espírito para inventar invenções, de criar ferramentas. O enchi do Espírito de Deus de sabedoria e de entendimento e de ciência de todo o artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, prata e cobre. Faltou um pedacinho ali, Fabiano, acho. Portanto, a simbologia... eu anotei. Portanto, a simbologia de capacitação espiritual para a construção do tabernáculo se constitui figura da realidade espiritual do povo de Deus no ministério cristão. Então, sem o Espírito Santo, você não tem essa capacidade de se desenvolver no ministério de Deus. E também na sua vida, não só na igreja, mas também fora dela. Sim. Né? Não fora dela, mas estendendo a tua vida particular, né? Sim, Deus também capacita, né? Eu me lembro que quando eu comecei a colocar piso, meu Deus, eu tinha que orar. Eu era obrigado a orar. Porque havia materiais caríssimos, que um corte errado dava um prejuízo de R$1.500, R$2.000, dava quase o meu salário do mês naquela época, né? Meu Deus do céu. E aí eu tinha que orar para Deus me dar essa habilidade. E eu ia para casa e ficava pensando que aquele corte não poderia ficar assim, deveria ter mudado, deveria ter feito de outra posição, ou medido diferente, porque às vezes a gente mede errado, né, com a trena errada e assim por diante. E para depois, irmãos, ajeitar isso não é fácil. Então eu creio que o Espírito Santo enche de sabedoria de múltiplas formas, né? E aqui nesse caso, Bezalel e Aholiabe estão fazendo um tabernáculo literal.
As pedras eram literais, Sim. a madeira, o tecido, tudo era literal, não era simbólico, não era algo imaginário, era algo que eles precisavam lidar. E eram materiais caros, e eles não tinham uma máquina de corte, eles não tinham uma maquita, eles não tinham uma overlock para cortar aquele tecido de linha, eles não tinham essas facilidades que nós temos hoje. O que eles tinham? Eles tinham a consciência de que tinham uma habilidade, Deus os encheu do Espírito Santo e os capacitou, e não só eles, mas a Bíblia diz que todos quanto Deus der sabedoria, aqui ó, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que tem ordenado. Então não foi só Bezalel e Aholiabe. Outras pessoas. Havia um grupo, que a gente pensa assim, mas é que o papagaio come milho, o periquito leva a fama. Mas a realidade, Bezalel e Aholiabe, eles seriam os artífices principais que liderariam os demais, dando orientação para que tudo fosse feito da forma que Deus queria que fosse feito. Então não poderia fazer um corte errado. As pedras eram de engastes, ou seja, elas se encaixavam umas nas outras. A perícia tinha que ser muito grande, não é? E a madeira da mesma forma se encaixava. Imagina, esses homens, eles construíram a Arca da Aliança, o altar do Holocausto, a pia de bronze, construíram as bases para o tabernáculo, as cortinas, até a roupa do sumo sacerdote. Então eles precisavam de uma habilidade muito grande e uma elasticidade, porque tem gente que trabalha bem com roupa, mas é péssimo com pedras. Trabalha bem com pedras, mas é um péssimo ourives, não sabe trabalhar com ouro, não sabe tirar a sujeira da prata, não sabe polir um bronze. E eles tinham que ter todas essas habilidades. Ter conhecimento de tudo isso. Tudo isso eles precisavam ter, esse conhecimento. Hoje a gente é cobrado só na área que a gente exerce. E até há recomendações para que haja especificidades em todos os ramos da sociedade. Por isso que existem as pós-graduações, os mestrado, doutorado, PhD, pós-PhD, assim por diante, porque são especificações em que aquela pessoa vira referência, porque ela é a única que tem aquele conhecimento específico, apurado, detalhado na cidade, e depois no estado, e depois no Brasil, né? Tem pessoas que são únicas no Brasil, que tem aquele conhecimento, que não existe doutorado naquela área aqui no país, e assim a obra de Deus também. A pessoa se esmera tanto que daquela forma, daquele jeito, essa pessoa se torna única pelo poder do Espírito Santo capacitador e pela própria vontade daquela pessoa de se esmerar e amar aquele trabalho. Eu já vi pessoas dando aula para crianças que ninguém dava aula igual, porque era, claro que não tinha igual, mas nem assim da forma, da maneira cativante, contando história e assim por diante. Assim, pessoas que regem uma banda e um coral. Eu já vi líderes de adolescente que eu comecei a pensar, não pode ter outra pessoa igual a esse, porque é demais. A pessoa consegue fazer os adolescentes sair na rua e evangelizar e convidar o colega de escola para vir para a igreja, e esses meninos vêm, aceitam Jesus e ficam, sabe? Não era uma coisa assim de oba-oba, que retiro hoje, retiro amanhã, retiro depois da manhã para cativar, não. Era o próprio incentivo motivacional, espiritual do Espírito Santo que movia através da oração, da palavra, fazia eles gostar de ler, envolvia eles em alguma gincana, fazia um trabalho atrativo, e isso trazia edificação para o corpo de Cristo. E os adolescentes arrastavam os pais para a igreja. Então, os irmãos, vejam só, em todas as áreas há condições de fazer o melhor. E em tudo que a gente faz, a gente pode melhorar um pouco ainda. Sim. Tudo que a gente faz, a gente pode melhorar. Então esses homens não foram citados. Bezalel, Aholiabe, sim, os outros não foram citados. E a igreja, ela é movida por anonimatos. Na igreja, a obra maior é feita por anônimos. Eu vou repetir. Na igreja, a obra maior é feita por anônimos. Pessoas que não são famosas, não são conhecidas. Prepara um evento, organiza toda uma festividade, vem o pregador famoso, prega 40 minutos, ficou conhecido um pouco mais, o pessoal ficaram todo elogiando ele, mas não falaram do pessoal da filmagem, não falaram do pessoal que arrumou os banheiros, do pessoal que fez as cortinas, colocou o tapete no corredor, que fez os arranjos de flor. Às vezes falam, mas não no mesmo nível do pregador. Não. Então às vezes acontece isso. Então os anônimos da igreja são os que serão mais recompensados no dia do tribunal de Cristo, porque não receberam a sua recompensa aqui. E às vezes o pregador recebe o salário e pensa que vai ter na eternidade um outro salário. Não, já recebeu. Você pediu tanto,
Pagamento feito. E aí? Chega no céu. Não tem. Vai chegar aquela irmãzinha, como a gente diz, né? A irmãzinha do círculo de oração velhinha. Cadê as tuas obras? Não pode nem carregar. Vem uma dúzia de anjos carregando, simbolicamente. É como você trabalhar numa empresa, ganha bastante salário, mas tem os vales do mês, né? Você vai tomando os vales, chega no final do mês só tem a folha para assinar. Porque já recebeu antecipado, né? Eu me decepcionei uma época que parecia que Deus não me recompensava. E aí eu estava pensando isso no culto. Deus não recompensa porque a gente faz tanto e Deus não faz a gente prosperar, porque e tal. Eu tinha aquela imagem, né? E aí um irmão estava do meu lado, ele abriu a Bíblia e colocou o dedo no versículo. E eu nunca me esqueço. O versículo dizia assim, Hebreus 6:10. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do vosso trabalho e da obra que vós servistes aos santos e ainda servis. Aí eu assim para ele, quem é que mandou tu abrir a Bíblia aí? Ele assim, foi Deus. Eu disse, só pode ser Deus, porque eu estou pensando exatamente isso. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios 15:58, no demais, irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Você não foi citado no final de uma festividade, no final do culto, você não teve aplauso, esqueceram do teu aniversário, esqueceram do que você fez, mas Deus não esqueceu. E se você fez com prazer ao Senhor, você vai continuar fazendo, porque nem tudo que a gente faz recebe aplauso no andar de baixo. Faça e continue. Eu já pensei em parar muitas vezes, né? Mas eu descobri que eu trabalho para o Senhor, e depois que eu descobri isso, e aí? Eu me entreguei para Ele. Então, se não houver aplausos aqui embaixo, eu creio que há uma recompensa na eternidade. Então a gente faz para o Senhor. Como é lindo o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida, né? Eu também tive experiências semelhantes. E o Espírito Santo nos conhece, e os irmãos dele vai trabalhando um com o outro para ajudar um outro e confortando um outro. O Espírito Santo sabia o que você estava pensando, sabia que o irmão estava do lado, era sensível. Isso. Né? O tocou para que abrisse a Bíblia. Tanto que eu nunca mais esqueci. Né? Isso, e aquilo marcou. Então a importância de você estar cheio do Espírito de Deus. As habilidades especiais para obras especiais. A Bíblia mostra uma diversidade de dons relacionados ao serviço cristão. Romanos 12, 3 e 8. Ou 1 Coríntios 12, do 4 ao 6. Dons estes que foram distribuídos pelo Espírito Santo, segundo o apóstolo Paulo. Na mesma perspectiva do processo de escolha de Bezalel e Eliabe para a construção do tabernáculo. Na igreja local, muitos trabalhos requerem habilidades especiais. Por exemplo, quem escreve precisa ser habilidoso no ofício da escrita. Quem canta precisa ser habilidoso no ofício do canto. Quem toca precisa ser habilidoso no ofício instrumental. Quem prega precisa ser habilidoso no ofício da interpretação, de texto e da retórica. Enfim, as necessidades de habilidades especiais para realizar as obras especiais são inúmeras. Por isso que o Espírito Santo capacita pessoas para atividades bem específicas. É verdade que os dons de Deus não dependem de habilidades naturais. No entanto, o Senhor chama pessoas que tenham habilidades especiais para potencializá-las e, assim, executar os serviços complexos na igreja local. Temos um problema no regime socialista. O ideal deles é ver uma sociedade sem classes, onde que todos são iguais. Mas isso é algo que é um sonho, mas que nunca vai se realizar, porque na realidade quando se chega no poder se faz a distinção. Depois que você está no poder, você não quer sair para dar lugar ao outro, porque a gente sempre se acha capacitado para isso, né? Nós vamos ver tem Platão, quando ele escreve a República, e ele faz os seus comentários, porque ele não conseguia fazer os seus discursos na ágora diante dos outros, ele escreve. E aí ele cria os personagens. Mas no final do livro ele vai dizer que a pessoa mais capacitada para exercer o governo é o filósofo. E quem era o filósofo era ele. Então nós sempre se achamos melhores para estar no governo. Mas na família de Deus... Mas na família de Deus, todos são filhos. E cada cristão é um verdadeiro filho de Deus.
Quando a nossa posição em Cristo, somos todos iguais. Na igreja local, porém, há distinções. A igreja local não é uma sociedade sem classes, mas é um organismo composto de muitos membros, com posições e funções diversas e distintas. Na igreja primitiva, havia apóstolos e profetas, nos quais não existe, mas ainda há presbíteros, diáconos, mestres da palavra e evangelistas. Deus, por intermédio do Espírito Santo, tem distribuído os dons a igrejas, e tais dons devem ser controlados pelo Espírito Santo e exercidos em amor. Os dons são diversos, há distinções entre irmãos, mas nunca deve haver divisões. Todos os membros devem funcionar no lugar escolhido por Deus, em harmonia e para o bem-estar do corpo como um todo. Então, nós somos um organismo vivo. E esse organismo vivo, ele vai dando vida e crescimento e vai se desenvolvendo. E outra coisa é a especificidade, como nós já havíamos falado. Aqui diz aqui, ó, quem escreve precisa ser habilidoso na escrita. E a gente vê a necessidade, às vezes o pastor da igreja, ele não tem às vezes a coragem, ou sei lá, ele não, né, ele fica meio assim com vergonha de falar para a pessoa que escreve o nome dos visitantes, né, trocar de lugar com uma outra pessoa que escreve melhor. E aí fica aquela situação ruim no púlpito, né? O irmão Dorvalino, e tá escrito Dorvalina, porque o O parece um A. Aí fala irmão Dorvalino, aí levanta uma irmã. Ah, é Dorvalina. Ah, tá, irmão, escrever errado. E constrange o visitante. Constrange. Aí a gente vê uma marafunda que não acaba mais. Uma coisa simples. Sim. Coisa simples. Escrever bem. Né? Tem igreja que resolveu o problema. Colocou um computador com impressora, então digita-se na letra correta ali, na fonte 12, Times New Roman, para o pastor fazer a leitura. E se tiver erro ortográfico, o Word vai corrigir. Sim. Aí para resolver esse problema já. Mas tem gente que tem habilidade para escrever à mão. E ali na hora do controle do visitante é muito mais rápido. Coloca o nome da congregação, o nome do visitante. Então é importante que haja essa pessoa com essa habilidade. E se não tem, procura alguém que saiba. Quem canta tem que ser habilidoso, tem que ensaiar, irmão, e ensaiar muito. Tem gente que o Brasil todo já disse que não é o seu dom, e você é o único que insiste. E aí o pastor já não sabe mais o que fazer, aí dá uma bênção apostólica e diz, irmãos, que quiser escutar o irmão cantar, espera aí que ele vai cantar no final. Aí fica uma situação pior ainda, como eu já vi isso acontecer, gente, horrível. Quem no ofício de instrumento, a mesma coisa. Eu sempre digo, gente, afina esse violão em casa. Meu Deus, a gente vai orar, fica aquelas afinações de instrumento durante a oração, a gente fica agoniado. Aí cai o instrumento no chão, faz aquele barulhão. Quem prega precisa ter um ofício de interpretação de texto. Porque senão, gente, começa a falar um monte de bobagem achando que aquilo é Bíblia. Tem que prestar atenção no texto, olhar o contexto. Procurar entender o que está sendo dito de acordo com a cultura daquele tempo, como que aquelas pessoas ouviram aquela mensagem, como que aquelas pessoas interpretaram aquela mensagem, para depois fazer uma atualização e, em último, uma aplicação. Não sai aplicando direto, vê se pega texto isolado, pinça um texto aqui, outro lá, por causa da pronúncia, por causa da expressão, e cria uma doutrina. Vai pregar, não explica o que vai pregar, lê o texto, some do texto e começa a contar outras histórias que não tem nada a ver. Aí viaja para Argentina, Paraguai, Uruguai e vai até voltar, os irmãos já dormiram. Faça uma introdução boa, tenha início, que é introdução, desenvolvimento, conclusão. Coloca isso em ordem, escreve no papel. Eu não tenho esboço, eu não escrevo esboço. Tem gente que não confia no Espírito Santo porque faz esboço. Faça o seu esboço. Tá? O Espírito Santo ele vai te usar do mesmo jeito. Se chegar lá na hora, o Espírito Santo mudar a mensagem, amém. Mas não fica nessa que, Deus mudou. Tem um irmão que toda vez que ele vai pregar, ele é assim, eu vinha pregar uma mensagem e o Espírito Santo mudou. Aí chegou na outra semana de novo, irmão, eu tinha uma mensagem pronta, mas o Espírito Santo mudou. Depois de novo, eu tinha uma mensagem pronta, o Espírito Santo mudou. Você tem que entrar num acordo aí com esse Espírito Santo que você diz que está vendo e ouvindo, porque você está pregando a mensagem que você não estudou. Mas Deus dá tudo na hora. Deus dá tudo na hora para quem estudou, E aí a gente tem que ter especificidade naquilo para o qual foi chamado. Não só chamado por Deus, mas quando é chamado pelo homem também.
Quer ver? O pastor chamou você para orar. Irmão, ora. Para de incomodar com testemunho. Ah, irmão, testemunho não incomoda. Incomoda sim. Quando é para o irmão orar, o irmão vai lá e só ora. Né? O irmão vai fazer a leitura da palavra. Aí acabou a leitura, os irmãos em pé. Irmão, se eu fosse pregar isso aqui, irmão, eu ia falar assim, ó, no primeiro ponto, eu ia ressaltar isso. No segundo ponto, aquilo, irmão, você não foi chamado para pregar naquela ocasião. Você foi chamado para ler. Foi chamado para orar. Foi chamado para dar a bênção apostólica e quer contar o testemunho que ia contar no culto porque não sei o quê. Foi chamado para cantar, irmão, canta, pelo amor de Deus, não enrola. Irmão, não enrola. Irmão, você que é dirigente de grupo, pelo amor de Deus, se você convida o pregador, não fica pregando no culto, irmão. Dirige o culto, reparte as oportunidades rapidinho e deu. Eu fui pregar no congresso que o irmão pregava bem. E eu comecei a pensar, ele deveria ter pregado ao invés de ter me convidado. Você convidar o pregador para sair de outra cidade, para falar 5 minutos, porque você passou o culto todo pregando, aí eu vou chamar a irmã ali, mas antes disso, irmão, Deus está falando aqui essa noite, quem quer milagre, levanta a mão, e aquela frase pronta, quem está sentindo a presença de Deus, quem está feliz com Jesus, quem não sei o que, olha pro seu irmão, e bababá, e fica enrolando, enrola mais que 2 minhocas abraçadas. E aí, irmão, não tem culto que dê. Foi chamado para fazer a apresentação, pelo amor de Deus, querido, faz só a apresentação, não faz mais nada que o pastor não mandou. Aí vira pro pastor e diz, com a permissão do pastor. Você pediu a permissão do pastor? Se você pediu antes, amém. Agora, se não pediu, acabou a pregação, entrega o microfone. Aí se ele disser, irmão, ora, aí sim ele me deu a permissão para orar. Agora dizer assim, com a permissão do pastor, nós vamos ficar em pé. Se eu não pedir a permissão dele. E aí tira a paletó sem pedir licença e vira de costa para a igreja. Irmãos, isso tudo são posturas incorretas. Faça aquilo para o qual você foi chamado a fazer, né? E evita a bajulação. Tem gente que bajula demais e fala da esposa. A minha esposa, irmãos, é 99,99 do meu ministério. Irmão, te enterra. Pode fazer um buraco e te enterrar. Se ela é 99,999, tchau, querido, acabou. É ela que tem que pregar, passa o púlpito para ela. E assim por diante. Então Deus quer que nós sejamos chamados, Deus quer que nós sejamos qualificados, mas dentro daquela área, com sabedoria, cada um é chamado para exercer uma função. E dentro dessa função, exercer bem. Sim, é isso que devemos fazer. Usando os talentos para a glória de Deus. Os talentos e habilidades de Bezaleel e Eliabe. Já vimos que Bezaleel e Eliabe eram artesãos altamente capacitados para trabalhar com ouro, prata e cobre, além de outros materiais como madeira. Mas algo devemos destacar. Ambos se submeteram à revelação de Deus para executar com maestria as peças do altar, colunas e cortinas e cores. Assim, revestidos do Espírito de Deus, Bezaleel e Eliabe passaram a ser especialistas para fazer tudo quanto fosse necessário para construir a estrutura do tabernáculo de madeira, esteticamente bela. Eles primeiro submeteram-se, por isso que faziam era para a glória de Deus. Para fazermos alguma tarefa que glorifique a Deus, precisamos ter consciência profunda de que foi Ele que nos chamou. Esse é o passo fundamental para que nosso trabalho glorifique a Deus. Depois é preciso admitir que, embora você tenha a mais importante capacitação secular, Deus sempre é quem dá a última instrução. Experimente submeter-se a Deus, a fazer qualquer tarefa para a glória de Deus. O irmão Eliel já falou que Bezaleel era filho de Uri e filho de Ur. Então Uri significa uma chama, que é luz, e Ur, linho, enquanto Bezaleel significa na sombra de Deus. O primeiro tem a ideia de iluminação ou dedicação, o segundo de santificação e o terceiro de comunhão. São qualidades necessárias e indispensáveis de qualquer servo do Senhor. Eliabe era outro obreiro mencionado. O nome do pai significa irmão fiel e dá apoio. E o nome Eliabe é uma casa que é notável. O trecho mostra como Eliabe havia aprendido do pai, como seguiu o exemplo dele. Eliabe ocupava uma posição inferior a Bezaleel.
mas eles trabalhavam em harmonia um com o outro. Era como ele, como Timóteo, estava pronto a ocupar um lugar mais humilde e fazer um papel secundário. Basaliel não assumiu um espírito de superioridade e Oliabe não teve um espírito ciumento, mas os dois trabalhavam no mesmo jugo. Oliabe era como uma casa notável. Temos certeza de que a vida de Oliabe era assim, um homem conhecido por sua pureza, honestidade e justiça. Então não havia diferenciação de posição, mas Oliabe se submetia a Bezaliel e não se sentia inferior por isso. Do mesmo modo, Bezaliel também não se sentia superior. Devemos cuidar com isso. Às vezes estamos numa posição superior, mas não somos superior ao irmão. Nem melhores, né? Nem melhor do que o irmão. Não devemos julgar dessa forma. E nem se medir pelo canudo, né? Que aqui fala também da capacitação secular. Sim. Que às vezes tem gente que fala, né? Eu tenho aquele título tal. Eu sou formado nisso e naquilo. Quanto que para a obra de Deus é necessário algo mais ainda do que essa formação secular. Sim. Nós vimos pessoas, empresas, indústrias, não menosprezando, mas que a pessoa do nada, sem recursos, ele trabalhou e fundou e criou uma grande empresa. E tinha pessoas com canudo, capacitação, e que trabalhavam para ela e conseguiu administrar, e essa empresa alcançou um patamar alto. Porque todo mundo trabalhava em condições e cada um desenvolvia o seu papel. Mas que não pode haver essa coisa de querer se achar superior. Muitas vezes nós encontramos isso. Aí acaba esse espírito de superioridade provocando um espírito de ciúme. E vira uma dissensão. Isso. Aí vira e começa as disputas. Porque como o apóstolo Paulo fala sobre essas funções diferentes e diz que o olho não pode dizer que não precisa do pé. Né? Porque, na verdade, eles estão em lugares diferentes pela função. Os olhos não poderiam estar nos pés porque a visão seria mais curta. Muito. Por isso os olhos estão na cabeça. Só que o olho não é mais importante que os pés, porque o corpo só vai onde os pés carregam. Isso. Então as funções são diferentes e não superiores e inferiores. O ouvido está no lugar correto mesmo. A orelha está ali justamente para receber as vibrações sonoras, para que haja uma interceptação e que haja um processamento do som no ouvido. E quem que joga esse som para dentro é a orelha. E ela está no lugar certo, ela não poderia estar em outro lugar. Claro. E virada para frente, porque por isso que você ouve melhor quando a pessoa fala de frente do que quando a pessoa fala nas suas costas, por causa da orelha. Isso. E assim sucessivamente. E a obra de Deus é a mesma coisa. Às vezes nós honramos mais a um e menos a outro, humanamente. Não é? Temos um professor de escola dominical que dá uma aula boa, mas ele não é formado em nada. Mas chegou um advogado na igreja, então a gente queria ouvir ele, e aí coloca ele para dar aula. E depois vai se menosprezando aquele amado irmão que ensina, quando que o advogado ele tem uma habilidade, e uma habilidade boa. Trabalhar com as palavras? Trabalhar com as palavras. Isso. Ele pode ser um professor? Claro que sim, só que ele vai precisar de um outro conhecimento, que é o bíblico. Isso. Porque não dá para ficar só ensinando leis domingo pela manhã, tem que ter conhecimento bíblico. E isso vai ser com o tempo. Então a gente não pode achar. E outras pessoas assim, mas eu tenho tal diploma, não sei o quê, e fica o tempo todo falando das suas graduações. Isso às vezes humilha a pessoa que não estudou. E isso também não deve ser feito, porque a capacitação é dada por Deus. É claro que aquele que nunca estudou, ou que não aprendeu a ler e escrever, ele não vai ser a pessoa que vai anotar o nome dos visitantes, mas vai ser aquela pessoa intercessora da igreja e que a sua oração vai ter o poder que a oração de um outro graduado tem. Isso é que é a obra de Deus. Ninguém pode se dizer, eu não sirvo. Ninguém pode dizer, eu não presto. Todos nós servimos, dentro da nossa condição. Claro, porque o importante aí, irmão Eliel, é estar cheio do Espírito Santo. Né? Como a gente já viu em Atos 6 ali, e o irmão Eliel já falou aqui, escolhei homens cheios do Espírito Santo. E depois vem as outras qualidades. Né? E vamos ter sabedoria, porque nós temos dois tipos de sabedoria. Tem uma sabedoria que vem do alto, que ela é pura, mansa, pacífica, e ela constrói. Mas temos a sabedoria terrena, que ela é maligna, que destrói e não constrói. Então, só quem é cheio do Espírito Santo tem a sabedoria que vem do alto. E todo mundo, e todas as pessoas, e a graça não excluiu ninguém.
todos quantos o invocam, todos os quantos buscam, vão ter da sua medida, segundo a sua medida de fé. E vão estar aptos para exercer a obra de Deus. Eu me lembro que teve um irmão que uma vez me contou um testemunho, que ele chegou na igreja enfermo, com um corpo totalmente dolorido, muito dolorido. E um irmão saiu de cima do púlpito, foi lá e ele deu um abraço. Mas ele deu um abraço, que esse abraço foi tão profundo que quando ele sentou no banco, as dores do seu corpo não havia mais. Parece que algo tinha saído, tinha sarado. Uma coisa simples, um simples abraço. Mas a diferença está cheio do Espírito Santo. É que aí o entendimento, ele é importante para fazer escolhas, como diz lá nos Salmos, não seja como a mula e o cavalo que não tem entendimento, que não faz escolha própria. Isso. E a inteligência é a aptidão, a capacidade do aprendizado. A pessoa aprende, né? E o conhecimento é aquilo que a gente compra nas universidades. Você paga uma mensalidade e o professor vai te ensinar. Esse é o conhecimento. E, em último, a sabedoria, que Tiago vai dizer: se alguém diz que é sábio, mostre pelo procedimento, que a sabedoria não é o falar somente. A sabedoria é a prática da vivência. É você agir com sabedoria. Ser uma pessoa sábia é você agir com sabedoria. Ser paciente, ser calmo, ser compreensivo e fazer a coisa certa. Isso é ser sábio. Isso. Os talentos revelados na igreja. Mateus 25, 14 e 15. Embora os Mateus 25 seja uma passagem bíblica que trata acerca da volta de Jesus, ela é uma bela ilustração para mostrar que Deus espera que nós façamos com a nossa vocação. O que ele exigiu de Bezaliel e Eliabe também está contemplado na parábola dos talentos. Nessa parábola, a palavra grega talento, que significa talento, ganha destaque. O termo refere-se à moeda de alto valor. Nesse contexto, o homem rico distribuiu vários talentos aos servos de acordo com a capacidade de cada um para negociar. Naturalmente, o homem rico esperava receber retorno dos servos. A mensagem aqui é clara. Quando o Senhor voltar, Ele deseja nos encontrar trabalhando, de acordo com a habilidade de que Ele nos capacitou para o seu reino. Desenvolver os talentos simboliza perseverar na fé e comprometer-se em colocar o serviço do corpo de Cristo. Tudo que o Senhor nos concedeu. Cada crente é dotado de algum talento, com o qual poderá trabalhar para o Senhor Jesus e receber a devida recompensa pelo trabalho quando nos encontrarmos no tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10. Não desperdice talento que Deus lhes deu. Honre ao Senhor com os seus talentos. Devemos cuidar com os obstáculos que estão diante de nós. Os obstáculos servem para nós crescermos, né? Nós só vamos conseguir transpor eles se a gente crescer diante deles. Então, muitas vezes, certos obstáculos são colocados até mesmo por Deus, para que a gente possa nos desenvolver. E muitas vezes nós se fechamos em nós mesmos. Fizemos como aquele que enterra o talento e coloca lá. Eu sei que o senhor era um homem duro, difícil, e que você não tem nada. E o medo e as desculpas fizeram com que ele enterrasse o talento e não desenvolvesse. E muitos irmãos que estão nos ouvindo agora, irmão Eliel, têm agido dessa forma. Talvez enterrado o seu talento, porque acredita que precisa ter algum recurso para que possa fazer algo. Precisa dispor de algo. Mas o próprio Jesus nos ensina aqui em Êxodo que no deserto, onde não tinha recursos necessários, ele capacitou esses homens para inventar invenções. Até mesmo aquilo que precisava de ferramentas que precisava para desenvolver o serviço. E ele deu sabedoria para que inventassem isso. Quantas pessoas que nós vimos no mundo secular que tiveram um entendimento, a revelação para desenvolver tantas coisas. Uma coisa simples, a gente vai à lanchonete, né? E aí você tem aquele sachêzinho de maionese, ketchup, e aquilo é ruim de você estar cortando. Alguns pegam e dão a tesourinha, ou você com a mão, mas é difícil. E aí um homem observando aquilo, disse: olha, eu vou criar algo para que possa
cortar isso, para que possa facilitar isso. E ele não tinha recurso, não tinha dinheiro. Isso passou no programa de TV Pequenas Empresas e Grandes Negócios lá. E ele foi atrás de recurso e não tinha recurso, ninguém acreditava, achava que aquilo dava. Até que uma pessoa que desenvolvia plástico injetável acreditou. E aí montaram uma sociedade e ele desenvolveu. E aquele negócio se tornou um grande negócio. Simplesmente com aquilo. Então Deus pode nos capacitar por isso. O problema é que nós nos diminuímos. O problema é que nós colocamos os próprios obstáculos. E os obstáculos que nós colocamos, nós não transpomos ele. Nós não conseguimos transpor eles. Os obstáculos que os outros colocam, né, ou que Deus coloca, nós conseguimos. Mas o que nós colocamos, esse não. Nós se sentamos diante deles e não saímos. Nós não reagimos àquilo, porque já na nossa mente ela já ficou cativa. Então precisamos confiar em Deus e crer nele de verdade. Que ele pode nos capacitar e mudar essa história, e que esse um talento, talvez, que ele nos deu, irmão, mas é só um. Para aquele irmão deu 5. Para o outro deu tanto. Aquele irmão é tão sábio, aquele irmão é tão inteligente. Eu não sou nada. Não, você é e você tem condições. Basta você acreditar em Deus e em você. E permitir desenvolver isso dentro de você. Porque nós temos que permitir desenvolver. Muitas vezes nós fechamos, né? Pegamos um vidro e botamos em cima. E não deixamos essa planta, essa árvore se desenvolver. Irmão Eliel? Que temos uns minutinhos ainda. Essa parábola dos talentos de Mateus 25, ela foi apelidada de parábola dos 10 talentos, assim como a parábola do bom samaritano, que também recebeu esse nome, aí foi intitulado assim, mas a Bíblia não retrata no seu texto essa nomenclatura. Jesus não chamou o samaritano de bom e nem disse que era ele. A parábola dos talentos não eram 10 para ser chamada de 10. O que tinha 5 ganhou mais 5, ficou com 10. O que tinha recebido 2, granjeou 2, ficou com 4, são 14. E aí o que tinha 1 enterrou e no total são 15 e não 10. Né? Mas ela foi apelidada de 10 porque o que ganhou 5 granjeou mais 5. Lembrando que a palavra talento, que ela é escrita na Bíblia igual e se pronuncia igual a palavra talento que nós temos em língua portuguesa para habilidade, mas o sentido é outro. É outro. Porque o talento da Bíblia, ele está relacionado a uma moeda, um valor monetário. É como se cada 100 mil reais tivesse um nome. E o nome desses 100 mil reais fosse talento. Aí alguém diz, quanto que você quer no terreno? Eu quero 2 talentos, que era 200 mil reais. Aí a gente faz essa aplicação, como o Fabiano fez aqui, e ela é uma aplicação relacionada à palavra, que é talento. Porque o que recebeu 1, ele pensou, esse senhor é severo, eu vou enterrar. Mas era para ele ter investido isso, porque era dinheiro. Era ele investindo e recebia o juro do investimento. Mas ele não quis investir e preferiu enterrar. Então, figuradamente, a gente usa isso para ilustrar a nossa habilidade que nós temos. Ali era uma habilidade para conquistar mais dinheiro usando dinheiro, já que dificilmente um senhor daria a seus servos ou a seus escravos um valor tão alto para negociarem. Então eles tiveram um privilégio muito grande. Então a parábola tem esse sentido, que Deus nos confiou algo muito grande, impagável, para que a gente negocie durante um tempo até a volta dele. Isso são talentos, são habilidades também. Deus vai pedir conta de nós, não é? Você tem uma habilidade, exerceu durante um tempo e parou. Parou, não quis mais. Pode haver uma prestação de contas mais tarde. Então era bom que a gente recomeçássemos novamente esse trabalho, porque a gente não se encontra mais em outro lugar e nem fazendo outra coisa. Não sei se você já percebeu. A gente não se acha mais em outro lugar. Não dá mais. Porque a gente virou... Não presta mais, né? A gente virou aquilo que a gente faz. Se misturou comigo, se misturou com você. Aquilo que você faz. Então, não enterre, mas dê a oportunidade para você mesmo de esmerar-se e melhorar isso, né? De uma forma que isso fique bom para as pessoas e que isso traga edificação, porque a nossa habilidade tem 2 funções: para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Fora isso, então não vá querer usar seu talento para ficar rico, para ganhar dinheiro, porque a maneira de ganhar dinheiro chama-se trabalho. Nós temos que trabalhar, não adianta, tem que trabalhar, irmãos.
Não adianta, nós temos que trabalhar, não tem jeito. Há aqueles que vivem do ministério, claro que tem, os que são itinerantes, mas a função não é ganhar dinheiro. Ali é para subsistência, para se manter, não enriquecer. Então a gente deve entregar-se a Deus, não por honra humana, nem por dinheiro, mas por amor àquilo que a gente faz, pelo prazer de servir, por exercer o ministério dentro da vontade de Deus. Tá vendo? Amém. Só vou fazer mais uma leitura aqui. A obra de Bezaleel era importante. O tabernáculo era a sombra das coisas ainda futuras, e particular, uma figura do Senhor Jesus. Tudo o que Bezaleel ia fazer refletia a pessoa de Cristo. Por isso, ele precisava ser um homem cheio do Espírito de Deus. Por essa mesma razão, nós devemos depender desse mesmo Espírito. Muitas vezes ficamos preocupados com aquilo que Deus quer fazer através de nós. E esquecemos que a maior obra é aquilo que Deus deseja operar em nós. Então, tudo aquilo que a gente faz na igreja, na faculdade, no trabalho, na nossa casa, nós refletimos essa imagem. Hoje nós estamos construindo esse tabernáculo, o corpo de Cristo. Nós fizemos parte disso. Cristo é a cabeça. O sacrifício ele já fez. E nós refletimos essa imagem. E que imagem nós estamos refletindo? Uma coisa interessante, tem um irmão que é daqui da nossa região e ele teve uma vida muito promíscua. Ele foi envolvido em drogas e série de coisas. E Deus o salvou. E Deus o regenerou. E chegou um dia, ele estava próximo, era uma festa da comunidade, e tinha os amigos da antiga que o conheciam e sabiam. E um daqueles olhou e disse assim: o dia que eu ser crente, eu quero ser crente como aquela pessoa. Ele falou o nome, como aquele. Porque ele viu a regeneração, ele viu a mudança. Ele viu o que aconteceu, o que Deus fez na vida dele, o que ele era. E aquilo o chamava, o atraía para a presença de Deus. A nossa vida é a pregação. É a pregação. Então tudo que nós fizemos hoje, como cristão, reflete a pessoa de Cristo. E o que nós estamos refletindo. Então devemos cuidar com o nosso chamado e a obra que estamos fazendo e como estamos fazendo. Muitas pessoas saem e dizem assim: não, eu quero fazer a obra. Mas qual obra que você permitiu o Espírito Santo fazer na sua vida para que você pudesse fazer a obra de Deus e refletir o caráter de Cristo? É isso que devemos hoje refletir sobre isso e notar sobre isso. O que realmente eu estou fazendo glorifica a Deus ou glorifica a mim mesmo? O que estamos fazendo é a qualidade disso. A quem fazemos e por que fazemos? A quem você faz e por que você faz? São duas perguntas interessantes também. A quem e por quê? Às vezes a gente vê pessoas que estão bem envolvidas, mas são ativistas, né? Apenas ativistas. E o ativista nem sempre ele ama o que ele faz. É apenas uma ideia que ele defende. Então a gente não pode só defender a ideia, mas amar a ideia e compactuar com ela e acreditar e estar imbuídos no mesmo espírito. Eu vou ler a conclusão, Fabiano. A gente não costuma fazer o questionário, mas eu estou interessado nesse questionário. Pode fazer, mano. A primeira pergunta é: quais foram os homens que Deus chamou para a obra do tabernáculo? Quais foram os homens que Deus usou para a obra do tabernáculo? O nome deles, você sabe? Quais são? Respondeu já? Então, é Bezaleel e Aholiabe, né? Quem o Senhor escolheu para o serviço do tabernáculo? Quais foram as pessoas, além dos dois? Homens cheios do Espírito Santo e do coração sábio. E todas as pessoas que estavam inclinadas às artes e às ciências. Deus capacitou e potencializou para essas habilidades. Isso, ou seja, inclinada às artes e ciências. Estava inclinada já àquele serviço. Sim. Já havia um dom. Já tinha uma prontidão. Uma prontidão dentro. O que os pentecostais sempre afirmaram, né, a respeito do chamamento? Não há nada que possamos fazer na vida sem a direção e ação poderosa do Espírito Santo. Agora cite alguns exemplos de trabalhos que requerem habilidades especiais, conforme a lição.
Nós falamos aqui, eu citei um por um, né? Trabalhos especiais que requerem habilidades especiais, né? Conforme a lição. Aí nós temos alguns aqui, né, irmão Fabiano? Tem a escrita, pessoa que escreve deve escrever bem, a música, instrumentos musicais, tocar bem, a pregação, né, tem que ser bem pregada e bem interpretada, a igreja tem que entender, e assim por diante. E o último, no reino de Deus, quais as muitas habilidades que podem ser utilizadas? No reino de Deus, quais as muitas habilidades que podem ser utilizadas? No reino de Deus, muitas habilidades poderão ser utilizadas. Não somente de caráter espiritual, mas também de caráter social, educacional e material. É a igreja sair das próprias paredes, claro, no exercício de uma função, né? Um acolhimento a um morador de rua, o socorro de algum irmão necessitado, uma visita no asilo, no hospital, um trabalho de evangelização no semáforo, e assim a igreja sai das quatro paredes. Sim. Porque a gente faz congresso só para os crentes só, e a gente fica bravo que os crentes não vão. É porque os trabalhos deveriam ser voltados para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Claro. Daria um resultado melhor. Amém. Nossa conclusão? No reino de Deus, muitas habilidades poderão ser utilizadas. Não somente as de caráter espiritual, mas também de caráter social, educacional e material. Quantos templos, por exemplo, têm sido construídos por pessoas dotadas de talentos especiais para esse trabalho? A recompensa dos que dão melhora de suas vidas será dada por Deus aos que forem fiéis em toda boa obra. Esforce-se com esmero e com amor. A nossa próxima lição, essas horas se passam, a lição de número 3, entrando no tabernáculo. Nós vamos trabalhar sobre o pátio. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Êxodo, capítulo 27, do verso 9 ao verso 19. Amém. Muito obrigado a todos os irmãos que estiveram conosco nessa manhã. Aprendemos um pouco mais sobre a palavra de Deus, sobre o chamado e o serviço cristão. Tudo que você faz por amor. Faça por amor. E sabendo, como o irmão Eliel citou, o serviço não é em vão. Um dia seremos galardoados pelo próprio Senhor Jesus por tudo aquilo que nós temos feito. Quando passar pelo fogo, sobrar o ouro, a prata e a pedra preciosa. Que o nosso trabalho não se transforme em palha, nem feno e nem madeira, e se queime e se derreta. Nós vamos orar para terminar a nossa aula. Pode orar, irmão Eliel. Ó Deus, obrigado, Pai, por esses momentos que aqui passamos. Te agradecemos pela vida de cada aluno que esteve ligado conosco. Jesus. Obrigado pela atenção que o Senhor colocou no coração deles para ouvir a palavra nessa manhã. Que o Senhor nos alcance cada dia com a sua doce palavra e doce voz. Nós dependemos de Ti para exercer uma função. Estamos aqui pela Tua bondade, misericórdia e graça. Por isso pedimos que o Senhor continue conosco para que muitos outros domingos possam acontecer de nós estarmos aqui de novo. Abençoa a vida de cada um, querido Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Paizinho, Deus abençoe. Vinde estudar com os professores que muito nos quer ver. Acabamos de apresentar Escola Dominical. Escola Dominical. Orientação didática, Departamento de Ensino da Escola Bíblica Dominical de Camboriú, Santa Catarina. Até a nossa próxima escola, se Deus assim nos permitir. Escola Dominical. Meus irmãos, minhas irmãs, paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Eliseu Rodrigues, passando
para confirmar minha participação pela misericórdia de Deus nos Gideões Missionários da Última Hora, edição 2019. Estaremos aí junto com o pastor Zilmar Miguel, pastor Wesley Santos. Será uma honra servir ao povo de Deus e a sua família mais uma vez. Não perca, faça a sua caravana, esteja com a gente, Deus te abençoe e vamos orar. Gideões não pode parar. Hoje faltam apenas 13 dias para o grande congresso dos Gideões Missionários da Última Hora, na cidade de Camboriú, Santa Catarina.